Meninos de sábado, novamente juntos, não como gostaríamos ainda. O ano mal começa, primeiro sábado de janeiro de 2021, mas o importante é que estamos vivos, prontos para esse ano que vai ser extraordinário, tenho certeza. Não só porque vai trazer a vacina e a cura, portanto, e o cuidado para que estejamos firmemente dispostos a todas as curas possíveis para a nossa vida, mas também a alegria de nos reencontrarmos presencialmente, assim que for possível. A própria Comunhão Espírita, palco de nossos encontros há quase 45 anos, esse ano vai fazer 45 anos que somos meninos de sábado, passou por uma reforma para que estivéssemos ainda mais confortáveis, ainda mais felizes ao nos reencontrarmos. Até lá, seguimos, e esse é o nosso primeiro encontro nesse ano que começou agora. Estamos em 2 de janeiro de 2021. Estou parecendo Caetano Veloso, que se enganou com as datas quando fez sua live do sábado passado, falando de 2000 e de 2001 como anos que estavam acontecendo agora. Talvez seja uma questão de idade, com certeza, tanto para mim como para ele. No último mês de dezembro, Clarice Lispector, essa mulher maravilhosa, teria completado 100 anos. E é uma frase dela, o título da nossa palestra, desse primeiro sábado de 2021. É uma frase que diz: a vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre. A vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre. Durante muito tempo, antigamente, os espíritas eram considerados aves agorentas por aqueles que não eram espíritas, porque se dizia que o assunto favorito de todo espírita era morrer. Porque só depois de morrer é que o espírita se considerava feliz. Só além da morte física é que ele realizava sonhos. É que ele conquistava aquilo que durante a vida inteira na Terra ele não tinha conseguido. E pensando muito antigamente, antes até dos meus avós, que na década de 30 já eram espíritas e tinham uma fé incrível em todas as mensagens, as orientações, o receituário mediúnico. Foi uma geração que não questionava, realmente acreditava. Durante muito tempo, quando você conversava com alguém espírita, parecia mesmo que essa teoria era verdadeira, de que o espírita ansiava por morrer. Ele namorava a ideia da morte, como os filósofos e poetas infelizes ansiavam com a ideia do suicídio quando os seus sonhos não se realizavam nas mais diversas épocas da humanidade. Entretanto, eu tenho certeza que Clarice, quando nos fala de viver e morrer, quando ela nos lembra que a vida vem, mas em pleno dia se morre, ela não se referia simplesmente a morrer fisicamente, mas as mortes que nós vamos permitindo que aconteçam na nossa existência. Essas mais graves ainda do que simplesmente deixar o corpo de carne. Morremos quando aquele sonho
que foi tão nosso e era tão importante para nós, se esvai. E nós nos tornamos pessoas tão irreconhecíveis que aquele sonho parece que nunca foi nosso. E deixamos de acreditar nele. E ele era tão bonito. Mas fica para uma outra encarnação. Morremos quando alguém que amamos e que, por algum motivo, não nos ama mais, vai embora da nossa vida e não merece nem mesmo de nós a lembrança eterna, querida, fraterna, respeitosa. Porque a partir do momento que um dia aquela pessoa foi amada por nós, nós deveremos, se não tivermos nenhuma palavra generosa para falar dela, manter silêncio. Em relação a relações familiares, relacionamentos afetivos, muitas vezes os amigos espirituais diziam, na comunhão mesmo, os mentores, e o próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que se tínhamos filhos nos relacionamentos, não deveríamos tornar nossos filhos nossos confidentes. Porque aquele pai ou aquela mãe de quem nos queixávamos era pai ou mãe daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto com quem estávamos a nos queixar. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma pessoa que conheci ficou grávida de um colega de trabalho. Não havia entre eles amor ou um relacionamento antigo, mas houve um encontro, ela engravidou e, pelas suas convicções religiosas, não quis praticar um aborto e teve o filho. Entretanto, para o jovem, aquilo não significava nada. Foi significar muitos anos depois. E ele imediatamente ignorou por completo a gravidez dela, o fato de nascer o filho, enfim, toda a história que já vimos tantas e tantas milhares de vezes acontecer. Mas me recordo que o Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Irene Carvalho, conversando com a pessoa, com a moça, disse a ela, orientando-a, ela naturalmente chocada com a atitude do rapaz, era o início da década de 80, era uma outra época. Ele disse a ela, minha filha, existe na vida tanta coisa, tantos acontecimentos. No fundo, ele dizia de outro jeito aquilo que Clarice nos diz, em pleno dia se morre. Tanta coisa acontece, mas é importante para o equilíbrio da pessoa que gera um filho um dia, que ainda que aconteçam ou não aconteçam uma série de coisas, ela possa olhar para trás um dia e dizer, como um dia eu amei o pai do meu filho. Esse é um equilíbrio que toda mulher deve buscar no relacionamento, ainda que esse relacionamento não tenha presente nem futuro. Eu nunca me esqueci disso, porque eu percebi naquele momento que o Dr. Bezerra de Menezes queria falar da importância não só dos sentimentos que nós podíamos ter em relação a alguém com quem intimamente nos relacionávamos, mas até da falta de sentimento. Porque era importante que um dia nos lembrássemos daquela pessoa pensando, apesar de tudo que veio depois, um dia, como eu amei aquela pessoa, a ponto de torná-la pai ou mãe do meu filho. Sabe, muitas vezes vi os espíritos amigos dizerem coisas através da mediunidade maravilhosa de Dona Irene Carvalho, através de quem as orientações da comunhão espírita durante tantos anos aconteceram, que me impressionavam, me surpreendiam. Claro, na minha ignorância de garota,
Sou uma ignorante que começa a ficar idosa até hoje, imagine quando garota. Mas eu tinha certeza, quando participava dos trabalhos, que determinadas coisas seriam ditas e outras diferentes eram ditas. Eu aprendi ao longo do tempo que os espíritos, ou seja, aqueles que foram homens, mas que não estavam mais na matéria, mas que haviam sido homens e mulheres tão nobres que se tornaram protetores espirituais, mentores, trabalhadores de uma casa como a Comunhão Espírita de Brasília, tutelados todos por Dr. Bezerra de Menezes. Mas o interessante é que nunca vi nas orientações, e muitas delas eram presenciais, com os espíritos amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, Dr. Ramayana, incorporados em Dona Helene Carvalho, em Dona Emília Pereira, também fundadora da Comunhão. Nunca vi que da boca desses espíritos, tão mais experientes do que nós, tenha saído frases preconceituosas, intolerantes, que não abordassem rapidamente o universo emocional da pessoa que ali estava, com grande compreensão e carinho, mas com realidade também. E olha, eu ficava impressionada, porque eu tinha toda a teoria dos livros, das obras, eu era uma devoradora da bibliografia toda da doutrina espírita e conhecia mesmo, estudava mesmo, inclusive na Mocidade Espírita, nossa, que era formidável, mas percebia que eu, ainda tão garota, trazia determinados preconceitos, determinadas intolerâncias que os espíritos de luz não tinham. Levou tempo para a ficha cair e perceber que hoje estamos aqui, amanhã vamos trocar de lugar com eles. E obviamente eles viveram experiências que os ensinaram profundamente a entender a alma humana, a entender que tanta coisa acontece, mas o que resta é a beleza da experiência de viver, e aquilo que levamos é o que deixamos no coração do outro. Isso resume tudo, resume todas as religiões, resume até a falta de fé que as pessoas têm. Agora que passou o Natal, as pessoas começam a ver Jesus quase que se distanciando. Começa tudo de novo, inclusive a nossa capacidade tão complicada de sermos desagradáveis com o outro, de sermos ariscos, de sermos invejosos, de sermos agressivos, de mostrarmos o que temos de pior, que deveríamos esconder. Há semanas atrás eu conversava com um amigo e eu lembrava da minha infância, que não faz lá um século, não foi um século atrás. Eu nasci em dezembro de 57. Os homens, e me refiro aqui a eles, porque comprovadamente os homens matam mais mulheres do que mulheres matam homens. Mas eu me recordo muito bem que na minha infância, quando meu pai, os tios dele, o irmão, iam conversar sobre alguma coisa séria, sobre algum homem que tivesse feito alguma coisa muito grave, era tudo quase em silêncio. Não que não se falasse, mas os homens tinham vergonha de comentar, e aquele que havia feito a burrice, vergonha de ser apontado. Meu Deus! Havia uma palavra que acho que hoje não se usa mais: pudor. E se escondia defeitos. Defeitos que causassem desequilíbrios
que provocassem grandes problemas. Hoje não acontece isso, é óbvio. Quando se fala de modernidade, tudo vem à nossa mão com tanta facilidade, tudo parece tão tranquilo, mas nunca as pessoas foram tão críticas, nunca se apontou tanto o dedo para o outro, com críticas acerbas. Nunca estivemos numa posição em que as pessoas que não fazem coisas boas, pessoas que são más, que são perversas, se ufanam de sê-lo. Meu Deus! Eu confesso a vocês que meus 63 anos me fazem pensar que, na verdade, eu sou contemporânea dos dinossauros. Convivi com eles, porque parece que é de lá que eu venho caminhando. Inacreditável! Como que nós não melhoramos? Como que nos lembramos, sim, de Jesus a cada Natal? Mas cristãos de verdade, distantes, ainda distantes, mas nunca foi tão necessário discutir sobre isso. Será que quase um ano inteiro, na verdade, e ainda estamos dentro de casa, no início de 2021, não nos ensinou que quando isso acabar e pudermos voltar à nossa vida normal, ela não será normal, porque nós vamos transformá-la. Porque talvez para a minha geração não haja mais tempo de realizar, mas de discutir a tempo. Para as outras gerações caberá o fazer. A minha geração está no poder na maioria dos países do mundo e só fazendo bobagem. Então, eu fiquei muito tempo em casa, ainda estou, e confesso a vocês, estou dia a dia me conformando. Eu vou voltar para a verdadeira existência, não sei quando, porque do dia e da hora só o Pai sabe, mas na certeza de não ter visto ainda um mundo muito melhor, para o qual todos nós viemos preparados para formatar. Se ele não existe até hoje, é responsabilidade de cada um de nós, sim. Por isso, Clarice nos recorda: a vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre. Porque quando nós menos esperamos por qualquer coisa, somos chamados ao retorno. Nossa, mas morreu tão moço. Nossa, ainda tinha tanto para viver. E você vai ficando mais velho. Hoje, quando me dizem que uma pessoa de 78, 80 anos morreu, eu já digo logo: moço, morreu de quê? E também acho um absurdo quando morre alguém com 98, 99 anos e a pessoa fica: mas de que morreu? Será que alguém que parte com 98, 99 anos precisa dizer de que morreu? Meu Deus do céu! O nosso interesse enviesado pelo outro chega a situações bem dolorosas. E há milhões de crianças que dariam tudo para ter alguém ao lado que conversasse simplesmente com elas, que lhes ensinasse a ler, que lhes falasse que existe uma água limpa, que elas têm o direito de beber. E nós somos super religiosos, super católicos, ou espíritas, ou protestantes, ou budistas, mas na nossa prática nos falta tudo. E será que nós vamos voltar para o lado de lá de novo, e de novo as mesmas desculpas? Ah, não deu tempo. Ah, não consegui. Ah, eu não sabia. Aliás, se há uma coisa que nenhum de nós vai poder, meninos, dizer, é: eu não sabia.
Porque embora só ontem, como diz José Grosso sobre nós, meninos de sábado, a noção do belo e do verdadeiro ter chegado ao nosso coração, chegou. E num ano em que o mundo inteiro teve que parar para dizer: meu Deus, como é que isso aconteceu? Por quê? E agora? Qual a solução? Mais de 40 países estão vacinando os seus habitantes. Nós esperando. Há tempos atrás, uma pessoa me convidou para falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E pela primeira vez em 48 anos que faço palestra, eu declinei o convite. E a pessoa se surpreendeu. Justamente por saber que eu tenho quase 5 décadas de palestra. E eu expliquei a ela sucintamente: eu não aceito o seu convite porque eu não domino esse tema. Tenho certeza que você encontrará outra pessoa que desenvolva o tema com muita beleza. Eu não. Porque eu confesso a vocês que a essa altura da vida, eu concordo com Clarice. A vida não é de se brincar, porque em pleno dia se morre. E nós precisamos não ficar mais sonhando com o que virá, mas viver construindo dia a dia o máximo que conseguirmos um mundo que nos receberá de novo, porque na melhor hipótese retornaremos à matéria ainda na Terra. E vai ser extraordinário nos encontrarmos de novo. Mas dessa vez, sinceramente, eu não acredito que seja dentro de uma religião. Acho que a religião de todos nós vai ser simplesmente fazer o bem. Não é por acaso que os nossos irmãos católicos têm o Papa Francisco, que o mundo inteiro tem o Papa Francisco. Porque ele fala de coisas, embora pareça timidamente falando, que nunca foram abordadas. Ele toma atitudes que nunca antes dele foram tomadas. E quando você sabe o seu lugar como pessoa, não na história, mas o seu lugar como gente, você vai lá e faz. Você estuda sim, você se prepara sim, mas você não teme nada. Nossa, olha, eu sou da época, gente, em que as pessoas dizem assim: olha, cuidado, porque fulano te inveja. Imaginem, dentro de centro espírita se falava isso. Olha, cuidado, não fica fazendo muita palestra não, porque isso atrai. Gente, atrair é o quê? Se a gente sabe que quase todas as tarefas que executamos ligadas ao bem nada mais são do que corrigenda. Ah, de outras vidas também, mas de nós mesmos. Então vocês acham que esses desafios todos que existem no tempo de hoje, que somos adultos ou responsáveis por jovens que podemos orientar, por netos, bisnetos que sejam, que podem receber o nosso carinho e a nossa força, isso tudo é por acaso? Não, acaso não existe. Nós podemos e devemos fazer o nosso destino sempre. Por isso, a doutrina espírita hoje também é diferente do que era na época dos meus avós. Não aquele destino que você não consegue vencer, que é muito mais forte, que te atropela, que te vence. Mas tudo na sua mão, para que só você seja responsável pelo que te acontecer. Quem dera que nós pudéssemos chegar do lado de lá e dizer: olha, sabe o que foi? Meu mentor não me ajudava. Meu protetor não cuidava de mim. Eu passei por muita luta. Vocês não podem nem imaginar como estava a Terra do lado na minha época. Vocês não estão reencarnados, não sabem. De nada adiantará. Nem o nosso petitório, nem as nossas inconformações.
Nós vamos ter que dizer o que foi que nós fizemos de todo o tempo em que nós estivemos na Terra. Ah, se morria, como Clarice nos diz, é verdade, mas se vivia também. Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa extraordinária não nos aconteceu, quantas coisas ainda tão boas vão nos acontecer. Eu tenho certeza que, como eu, vocês ficaram em casa respeitando o outro e se respeitando até agora, sonhando com todas as maravilhas que nós ainda vamos vivenciar. E olha, não sei vocês, mas eu fiquei muito metida. Ah, Maíse, que tal você conhecer Arraial não sei da onde? Deve ser lindo! Mas as minhas próximas 3 viagens já estão programadas. Disney novamente, porque eu preciso perguntar ao Mickey, ao Pluto, ao Pateta, como foi que eles encararam a pandemia. Paris. Lembrando de Charles de Gaulle, quando a Segunda Guerra acabou. Todo ser humano tem 2 pátrias, a sua e a França. Lá aconteceu a Revolução Francesa. Embora nós saibamos que eles têm montes de coisas para resolver entre eles. E Nova York, o centro do mundo. Eu tenho uma amiga que diz que os Estados Unidos é sempre a mesma coisa. Ela morou lá há muitos anos. Mas tem 2 naves espaciais pousadas. A Disney e Nova York. São as 2 que vale a pena conhecer. Imagine depois da pandemia, passada a pandemia, Nova York, com aquele brilho todo. Gente, se eu me perder em Nova York, um dia vocês podem saber que eu não me acho mais. Mas o que importa mesmo, meus amigos, é imaginar que não morremos nunca. O que nos faz morrer é sempre a desesperança. É sempre quando você poderia nunca esquecer que houve ano como esse que passou, que não se podia abraçar, não se podia beijar, porque isso significava talvez morrer. Em que havia pessoas absolutamente loucas, desrespeitosas, que davam grandes festas, quando havia quem não tinha o que comer. Se exigia para todos álcool, muita água nas mãos, esquecidos de que estamos num país onde um monte de casas não tem água todo dia. Mas isso nós sabíamos. Estava talvez no nosso imaginário. O ano que passou trouxe à tona toda a realidade. E será que nós vamos deixar que essa realidade permaneça do jeitinho que nos convém a nós que tivemos álcool e água? A nós que tínhamos um teto? Morar sozinha, como é o meu caso, nunca foi motivo de inveja. Ano passado foi. Porque quantos casais descobriram que o amor que um dia os havia lançado nos braços uns dos outros já não era tão grande. E houve também maridos e esposas que se revelaram fantásticos, quando já não parecia mais haver nada, nenhum fogo sobre as cinzas. Quantas vezes você não considerou, nem para um bom dia, o vizinho da sua mãe ou avó, mas foi ele que fez o mercado para ela, que higienizou as compras antes de entregar para ela, porque você estava ocupada ou ocupado fazendo outra coisa. Meus amigos, há tanto para viver, há tanto para fazer, há tanto para ser feliz. Não deixemos nunca que essa chama morra.
Paulo de Tarso escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que extraordinário. Não vos conformeis com esse mundo, isso há mais de 2000 anos, mas transformai-vos. E foi Paulo de Tarso que disse isso, há tanto tempo atrás. Se voltarmos a Jesus, meu Deus do céu, lá em suas frases está tudo que deveria reger nossa vida. E eu comentava numa outra palestra que talvez de tudo que Jesus disse, uma das frases mais difíceis seja a que está no Pai Nosso que ele ensinou aos discípulos. Seja feita a vossa vontade. O que quer dizer, e não a minha. Mas existe uma vontade que é nossa, que as forças do bem que protegem o universo respeitam. É aquela que sai de nós nas horas mais complicadas, mais difíceis. Quando a vida vem e a gente também lembra que se morre. E é aí que, indignados, nós vamos em busca de tudo que nós podemos transformar. De que nos adiantará a nós espíritas ficarmos na fila de um passe e pedir aos espíritos que na hora que formos tomar o passe, o passista esteja inspirado, porque não é com qualquer um que nós tomamos passe. E alguma coisa milagrosa aconteça, porque nós estamos precisando de ajuda. Mas o grande milagre, que é solucionar as nossas questões e nos transformar, isso nós estamos sempre adiando. Esquecidos de que a vida não é de se brincar, porque a morte chega. Não deixemos que morram as nossas esperanças, mesmo passando por tempos tão tremendos. Confesso a vocês que perdi a paciência para pessoas que me dizem: se essa pandemia não der jeito na humanidade, vai vir não sei o que, não sei da onde, vai vir um terremoto, uma hecatombe, vai vir um flagelo, não sei de quê. Por Deus, pelo amor de Deus, alguém acredita nisso? Fomos criados para a beleza, para a perfeição, para o infinito. Então as forças que nos criaram querem que nós estejamos permanentemente infelizes? De forma nenhuma. Vai começar a era de Aquário. E é verdade. Dizem os astrólogos que em 21 de fevereiro, agora, no mês que vem, a era de Aquário, tanto tempo aguardada, vai começar. E olha, as pessoas são tremendas, porque o pessimista não tem jeito. Já começa a dizer, mas não vai ser bem a era de Aquário, mas porque tem um planeta que está faltando. O que é isso? É a era de Aquário, sim, em que todos nós, imbuídos de novas forças, vamos saber que é muito mais do que acreditar. Nós vamos ter certeza absoluta de que o dia de amanhã vem perto, com ele sempre novas esperanças, sempre alegrias, sempre tudo aquilo que simplesmente nós vamos construir. Agora eu não tenho paciência para fazer uma leitura de meia hora, vou ler por 10 minutos. Agora eu não tenho paciência para ouvir a pessoa querida, digo a ela, eu hoje não estou num bom momento, vamos conversar na hora tal, no dia tal? Vamos tomar um café em tal lugar? Aliás, é uma coisa que eu morro de saudade, de encontrar os amigos para tomar um café em algum lugar. Já tenho uma lista dos amigos com quem pretendo me encontrar e costumo dizer a eles que vão ser tardes inteiras de café.
noites de café, para compensar todo o tempo em que estamos separados. Pensemos que não vai deixar de haver desigualdades enquanto esse for um mundo desigual. Não vai deixar de haver coisas horríveis, como racismo, como pessoas que acham que merecem oportunidades melhores que os outros, como aqueles que maltratam crianças, que humilham o outro. Isso não vai deixar de existir do dia para a noite, mas tem que começar de algum jeito. Que comece por nós. Será que o acaso presidiu que um dia, tantos anos atrás, os espíritos amigos propusessem que numa noite de sábado estivéssemos sempre juntos para conversar sobre a vida? Eu tinha 18 anos quando eles fizeram essa proposta. As pessoas nem sabiam onde ficava a comunhão num sábado à noite. Só tinham 10 pessoas na plateia. E, no entanto, isso foi crescendo de tal maneira, porque na verdade era o que a espiritualidade pretendia. Não que todo mundo virasse um trabalhador da comunhão espírita, mas, como eles sempre disseram, que cada um se espalhasse pelo mundo para dizer onde estivesse, nós podemos ser melhores. Nós viemos aqui para ser melhores. E é isso que nós vamos fazer. Já começamos a fazer. Ninguém ficou esse tempo todo parado em casa, não suportando mais todos os filmes, séries, maratonas de livro, de disco, de tudo, à toa. Foi para que nós soubéssemos por que a vida não pode ser tão simples. Por que nós complicamos tanto? Clarice Lispector teria feito 100 anos. Uma mulher de uma inteligência aguda, extraordinária, que deixou uma marca no Brasil e no mundo. Ela está sendo homenageada em vários países pela beleza de tudo que escreveu. Ela tem uma frase que eu adoro e que diz assim: se for falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Amigos, sem bom humor não dá. Vamos juntar tudo, as nossas qualidades, romper com as limitações que temos, nos considerar belos dentro de todas as nossas batalhas, porque foi para isso que fomos criados, para a beleza, para a perfeição que um dia nós vamos alcançar, para nunca mais permitir que alguém sofra perto de nós ou longe, que alguém seja humilhado, que alguém não receba tudo de bom que merece, que todo ser vivo merece. Façamos isso. Se cada um de nós fizer o seu pedacinho, meu Deus, uma onda de luz vai se espalhar. E quando estivermos presencialmente juntos de novo, naquela fila para contar um pouco de nós e nos abraçar, que coisas extraordinárias não teremos para dizer. Como os nossos olhos vão brilhar por tudo aquilo que já se passou, porque permanecemos confiantes, apesar de guardar na lembrança tanta gente que partiu, mas certos de que não há noite que não veja o amanhecer. Onde você estiver, se você estiver ameaçando desanimar, desistir, não desista. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir que caminhe com ele 1000 passos, caminha mais 1000. Jesus nos falando. E não nos esqueçamos do grande Belchior, que nos afirmava a
tanto tempo atrás, quando ele tinha 25 anos. Eu tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vamos viver. Viveremos eternamente. Que sejam eternos nossos sonhos, mas mais eternas ainda as realidades de beleza, de igualdade, de luz que nós semearmos no coração dos outros. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Hoje estamos inaugurando uma palestra um pouco mais curta, porque na Comunhão Espírita de Brasília, com certeza, é necessária uma mudança. Hoje é raro encontrar alguém que aguente 1 hora de palestra. Quando eu comecei, 1 hora de palestra era de praxe, mas eu adorava falar 15 minutos ou meia hora. Sempre tive dificuldade para falar. Então, hoje em dia, vamos começar a nos acostumar para falar 40, 45 minutos, e mesmo assim, nossos encontros serão indeléveis, porque vamos lembrar, no fundo da nossa alma, quantas coisas boas nós ainda temos para viver. E que bom que isso nunca vai acabar. Só vamos mudar de fase, como se fosse um game. Dentro do corpo, fora do corpo, mas sempre felizes, sempre certos de que Jesus está conosco. E não nos iludamos. Como dizia John Lennon, e mês passado fez 40 anos que ele morreu assassinado. Ele dizia uma frase lapidar, afirmava: a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Pense sobre isso e seja simplesmente feliz. Até o nosso próximo encontro, no 1º sábado de fevereiro. E que Jesus nos guarde a todos, onde estivermos. Que seja assim.